Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus maravilhoso, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre, possa crescer e nos edificar para o seu reino, o reino eterno. Amados, chegamos à sexta-feira, hoje iremos revisar as nossas duas últimas perguntas da lição desta semana, né? Com base no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5 lá de João. E vamos então direto aqui ao assunto, né? Vamos para a primeira pergunta de hoje, a pergunta número 11, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Se os judeus acreditassem nas escrituras dadas a Moisés, que teriam feito com Jesus e com os seus ensinos? Só recapitulando aqui, Jesus tinha dito que eles estavam na cadeira de Moisés, que eles, diziam ser servo de Moisés, mas eles não acreditavam em Moisés, estavam anulando a Bíblia por causa das suas tradições, lembra? Jesus disse a eles que Moisés era quem os acusava, e se eles acreditassem em Moisés, iriam aceitar Cristo, porque Moisés havia escrito sobre Cristo. Lembra do que nós vemos estudando? Pois bem, vamos fazer essa recapitulação para a gente ir para o verso aqui e entender a continuidade. No verso 47, João 5,47, diz assim: Mas se não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras, que são as mesmas? É isso que Cristo quis dizer. Cristo disse anteriormente, lembre-se que nós lemos nos versos anteriores, que dizendo assim, olha, como é que vocês dizem que creem em Moisés e não creem em mim, já que Moisés escreveu sobre mim? Aí ele continua dizendo agora, se realmente vocês acreditassem nos escritos de Moisés, também vocês acreditariam nas minhas palavras. Porque as minhas palavras são as mesmas, está em plena harmonia com o que Moisés escreveu. Ora, quem afinal deu essas palavras a Moisés? Não, as palavras vêm de Deus o Pai, é verdade. Mas quem é que entregou? Quem é que inspirou Moisés a escrever isso? Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, que era o Espírito de Cristo quem inspirava os profetas. Quem é o intermediador desde sempre entre Deus e os homens? Jesus Cristo. É o Filho. Quem é que entregou esta palavra? Como é que o Filho é chamado? É chamado de a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, ou em Deus. No princípio era a palavra. Então esta palavra, o próprio Cristo é chamado de a palavra. Se Moisés foi estimulado a escrever uma palavra que ele ouviu, ele estava recebendo da pessoa do Filho. Era a pessoa do Filho, quem recebia de Deus o Pai, já que o homem não pode ver a Deus, o homem pecador, Moisés não podia ter esse acesso. E desde sempre Cristo é o meio intermédio, entre Deus e o homem, desde que o homem pecou, porque o pecado causou separação entre o homem e Deus, está lá em Isaías 59:2. Então aqui, Cristo está dizendo bem claro, olha, se vocês acreditassem em Moisés, também acreditariam em mim, as palavras são as mesmas. Por que eu daria uma palavra para Moisés e agora eu voltaria atrás, eu ia me contradizer? Tem gente que não sabe disso e por isso acha que Cristo é inimigo de Moisés, que Cristo e Deus são inimigos, porque Deus deu uma palavra a Moisés e Deus agora voltou atrás, Deus está mudando tudo o que disse. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm noção de nada da Bíblia. Como é que Deus pode voltar atrás? Deus não muda, Deus nem varia, quanto mais Deus muda. E aqui Cristo está dizendo aos fariseus, rapaz, vocês não estão entendendo nada. Se eu estou pregando uma coisa e vocês acham que eu estou contra Moisés, então vocês é que não estão entendendo a linguagem espiritual que Moisés escreveu. Eu estou revelando a profundidade daquilo que foi falado a Moisés para pessoas que tinham mentalidade rudimentar. E agora eu vim aqui para revelar, trazer mais luz. Eu sou a luz do mundo. Se vocês não entenderem o que eu estou querendo dizer para vocês,
vocês vão ficar contra mim, vão me acusar, vão procurar me matar, me perseguir. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui estava implícito nas palavras de Cristo. Estavam implícitas, né? Nas palavras de Cristo. E ele diz bem claro aqui, ó. Ah, vocês não creem nem em Moisés nem em mim. Que as palavras são idênticas, estão em plena harmonia, estão no mesmo sentido espiritual. Então veja que os judeus não acreditavam nas escrituras, não. Aquela liderança judaica, eu não estou falando aqui contra os judeus, não. Porque do jeito que eram os judeus, a liderança judaica de antigamente, são os líderes cristãos de hoje. É a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada, porque o princípio bíblico continua. O que foi, é o que será, o que aconteceu, tornará a ser feito. É a mesma coisa. Se hoje não for, pior. Não é porque a coisa sempre se agrava, o pecado vai crescendo na terra e a coisa vai se agravando. Eu acredito que o estado dos líderes religiosos de hoje é pior do que o dos líderes judeus de antigamente. O estado da igreja judaico-cristã de hoje é muito pior do que o estado moral, ético, religioso, espiritual, do que o estado espiritual, né, de antigamente. É muito pior a situação de hoje. A situação é muito crítica. Talvez os religiosos não consigam enxergar porque estejam em suas casas, nos seus berços esplêndidos, a Bíblia trancada, fechada numa estante, e só vão para a igreja uma vez na semana, no domingo à noite, para escutar lá uns bate-palmas, umas danças, umas músicas alegres, ver o desfile de moda, né, vestidos ali caríssimos, ficar no estacionamento olhando o carro do rico, do mais rico que chega, para fofocar depois, ir lá fazer uma selfie, para colocar, para abastecer a sua escravidão, a sua cela de escravidão que está lá no Facebook, está lá no Instagram. Aí faz uma foto para dizer assim, vim adorar a Deus, né? Deus é isso, tal, tal. Mas, coitado, né? Acha que não tá. O próprio espírito dela denuncia que aquilo que ela está fazendo não está agradando a Deus, não está agradando nem ela. Mas está sobrevivendo. É assim que é a situação da igreja de hoje. É uma situação precária. É uma situação espiritualmente difícil, muito distante da sã doutrina. E eu não estou pintando um quadro negro, não, porque ele é mais negro do que o que eu estou pintando. Se Deus pudesse revelar à humanidade todinha a escuridão que está por dentro dos homens religiosos que estão dominando a religião hoje e daqueles que patrocinam tudo isso, até de membros inocentes ou ignorantes ou cegos em relação a tudo isso, a coisa seria muito pior. Semelhantemente, o que o Senhor disse lá para Ezequiel, lá no capítulo 8, quando o Senhor pegou Ezequiel pelos cabelos, levou lá à porta do templo, levou até o templo, mandou ele olhar por uma brecha de uma parede, ele viu as mulheres dos líderes lá chorando por Tamuz. Entrou um pouquinho mais e viu 25 anciãos lá, ajoelhados, olhando para umas imagens de Deus estranhos dentro do templo de Deus. E o Senhor sempre dizia, calma, calma, Ezequiel, filho do homem, coisas piores vou te mostrar. O Senhor sempre mostrando que a desgraça é crescente, principalmente dentro do público religioso. Né? Embora haja muita gente que defende o público religioso, né? A Bíblia está sempre exortando, a Bíblia está sempre abrindo os olhos dos verdadeiros fiéis para esta condição. Não para que ele fique apenas acusando este povo, mas para que, detectando este erro, não cometa o mesmo erro. Eu, que estou pregando isso com toda a força, com toda a firmeza, muitas vezes sendo muito duro, pregando essa verdade, eu tenho que me policiar mais do que qualquer um outro para não cair nesse erro. Né? Porque se eu cair neste erro em que eu estou condenando, é um testemunho negativo contra tudo, contra mim mesmo, contra Deus, contra a verdade e contra a palavra de Deus, contra tudo, contra os céus. É um suicídio espiritual. Então todos nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, aprender esta verdade, se posicionar em lado da verdade, para que em todas as nossas ações nós estejamos glorificando a Deus. Ah, mas se você for glorificar a Deus, você vai desagradar o mundo vai ficar contra você. É verdade, mas nós não estamos aqui para agradar o mundo,
Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Bom, meus amados, vamos concluir a nossa lição desta semana. Vamos para a última pergunta, a pergunta 12, que nos traz aqui mais um questionamento. Veja que a lição de hoje teve determinados momentos que pareceu muito pesada, né? Porque realmente o ambiente ali estava pesado. Era Cristo enfrentando uma liderança religiosa que estava querendo matá-lo a todo custo. Era um ambiente difícil, né? E tudo que aconteceu lá se repete no tempo do fim. Está se repetindo agora para se cumprir o princípio profético da qual nós já citamos aqui algumas vezes. Então vamos então para a pergunta 12, que traz aqui o seguinte questionamento. As palavras de Moisés apontavam para quem? Vamos perguntar agora aqui, né? Vamos perguntar, confirmando esta verdade da qual Cristo dizia que Moisés escreveu sobre ele, né? Apontava para quem as palavras de Moisés? Segunda pergunta, as escrituras sagradas falavam de quem? Quem é o centro, né? Para onde apontava, né? Porque a gente sabe que a Bíblia inteira está sempre mostrando o Messias, a promessa, né? Desde lá o momento em que Adão e Eva pecaram, que saíram do Éden, o primeiro ato de Deus para com ele foi matar um animal, provavelmente um cordeiro, né? Para tirar a sua pele para vestir Adão e Eva. Ou seja, o Senhor já estava prenunciando ali que para cobrir a vergonha da nudez do pecado era necessário a morte de um inocente. Para cobrir a vergonha. Para que a morte desse animal justificasse a eles, para eles terem uma nova chance e não morrer. Por isso que a Bíblia diz que a veste dos santos, dos santos são os atos que as vestes são os atos de justiça dos santos. Apocalipse, né? Acho que é Apocalipse 19, verso 8, não falha a memória. Então, amados, vamos ver aqui então o que diz o texto. Lucas capítulo 24, versículo 27 diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Aqui é daquele encontro que eu comentei, eu acho que anteontem, quando Cristo encontrou com 2 discípulos a caminho de Emaús, e ele começou a falar dele nas escrituras sagradas, quando os discípulos questionaram, olha, o senhor é judeu, vem de Jerusalém, não está por dentro do assunto que está se... Não tem outro assunto a ser falado, que está sendo falado em cada esquina de Jerusalém, a não ser de Jesus Cristo, que morreu, ele disse que ia ressuscitar no 3º dia, e hoje é o 3º dia, hoje é domingo, é o 3º dia, né? E ele, o primeiro dia, diz lá, né? O primeiro dia, e ele, até agora, não apareceu. Aí Cristo começou a falar. Ele começou por Moisés, mostrando ele lá nas Escrituras, e discorreu por todos os profetas. Então as Escrituras Sagradas, desde sempre, está falando claramente desse Cristo, desde o princípio. No capítulo 3, verso 15, quando Adão e Eva pecam, o Senhor dá logo uma profecia lá, capítulo 3, versículo 15, se não me falha a memória, o Senhor falando lá com a serpente, que a serpente não fala, né? Mas ele estava falando com a serpente para que Adão e Eva escutassem. Se eu porém inimizade entre tua semente e a sua descendência, a sua semente, ele te esmagará a cabeça e você só vai ferir o calcanhar dele. Falando, né, que a descendência de Eva, Jesus Cristo, iria esmagar a cabeça da serpente Satanás, a descendência de Satanás, né? Ou seja, o pecado não iria continuar para sempre. Cristo ia esmagar logo a cabeça, ia matar, ia aniquilar, né? A profecia foi dada ali. É uma profecia atrás da outra. Tudo isso são tipologias que apontavam para Cristo, o descendente da mulher. Que coisa linda, não é? E daí segue. Vai ter Isaac, o filho da promessa, também. Se a gente voltar um pouquinho mais, Abel, Caim e Abel, né? Abel, o filho da promessa ali, morre em lugar dos outros. É assassinado injustamente. Tudo isso são tipologias que apontam para Cristo. Se a gente fosse falar aqui de cada tipologia a cada capítulo, é igual Cristo, né? Igual Cristo não, né? Que a gente não tem a capacidade de ensinar como Cristo. Mas era como Cristo fez com aqueles 2 homens ali, a caminho de Emaús, mostrando ele nas Escrituras Sagradas. E é muito belo isso. Isso edifica o homem, isso traz fé, poder espiritual àquele que examina com cuidado
essas belezas, né? Essas belezas, esse tesouro que o Senhor colocou aí na sua palavra. Então, é assim que Cristo faz, né? A palavra de Deus, desde o princípio, desde o livro do Gênesis, cerca de 4.000 anos, na verdade, 1.500 anos antes de Jesus nascer, Moisés começa a escrever isso, escreveu o Gênesis. Mas os eventos do Gênesis lá, depois que Adão pecou, cerca de 4.000 anos antes de Cristo nascer, já se fazia já se registrava naquelas atitudes das pessoas que tinham uma missão escolhida por Deus, já se apontava para o Messias e a sua obra. Então as escrituras inteiras apontam para Cristo. Tanto as escrituras que nós chamamos de Antigo Testamento, quanto as escrituras que nós chamamos de Novo Testamento, elas também apontam para Cristo. Tudo que Paulo fala nas suas cartas é chamando a atenção para a obediência a Cristo. Tudo que os evangelhos, principalmente os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos, história de Cristo. Livro de Atos, falando da igreja primitiva, que Cristo estava comandando essa igreja. Cristo era o cabeça dessa igreja. Era e é o cabeça dessa igreja, né? Ele é quem conduz a igreja, capacitando aqueles a quem ele escolhe com dons, capacitando com dons para conduzir a sua igreja, para fazer a sua vontade. Ele é o cabeça que coordena o corpo todo. Então, a Bíblia inteira aponta para Cristo. Por que é que as escrituras, a palavra, aponta para aquele que é chamado de a palavra? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Diz isso no Apocalipse falando a Cristo. Falando de Cristo. Por que a Bíblia diz isso? Porque quando eu olho para Cristo, eu não enxergo só a pessoa de Cristo. Eu preciso enxergar através de Cristo a pessoa do Pai, porque a grande missão de Cristo aqui na terra, como enviado de Deus, é revelar Deus. Essa é a grande missão de Cristo. Porque se ele revelar Deus, ele está apresentando a salvação aos homens, e os homens podem ser salvos. Deus salva todos os homens através de Cristo. O salvador pessoal do ser humano é Cristo. Mas o salvador espiritual que capacita Cristo com todo o poder é Deus o Pai. Deus é o grande salvador espiritual. Jesus é o grande salvador pessoal. Então, por isso que Jesus disse a Filipe: Filipe, por que você me pergunta, mostra o Pai? Olhe para mim. Veja no meu caráter, veja no meu espírito, veja na verdade que eu falo, veja nas minhas ações de misericórdia, de verdade, de compaixão. Veja o Pai agindo através de mim. Era isso que ele estava dizendo para Filipe. Essa é a missão de Cristo. E qual a pergunta para nós concluirmos, né? E qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão hoje? A nossa missão é fazer o mesmo. É levar pessoas para que olhem para Cristo. Porque se essas pessoas olharem para Cristo, também vai enxergar nele o Deus amoroso. O Deus amoroso que é o Pai. Essa é a grande obra que eu e você precisamos realizar neste planeta, ajudando Cristo a libertar pessoas que estavam cativas, preso a todo tipo de coisa ruim. E especificamente estavam presas às tradições religiosas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos cure de toda a cegueira espiritual, né? E nos apresente através do seu, nos inspirando com seu Santo Espírito, para que a gente possa enxergar aquilo que os homens e suas tradições religiosas jamais poderão.